Irmãos, época de Copa do Mundo. Não sei se você gosta de futebol e gosta de Copa do Mundo. Eu gosto muito, sempre gostei. Já gostei bem mais, né? Eu, quando era da idade do meu filho, assim, com 13 anos, não, eu era apaixonado por futebol, eu conhecia tudo a respeito de seleção brasileira, não perdia um jogo da seleção, sabia a escalação, nome de jogador, o que fazia, o que deixava de fazer. Hoje eu já não sei muita coisa. Hoje eu já estou um pouquinho distante. Gosto muito de grandes eventos, assim como a abertura da Copa. Não sei quem teve o privilégio de ver a abertura da Copa. Eu gosto muito disso. Abertura de Copa do Mundo, de Olimpíadas, é muito bonito, né? Eu lembro de uma Olimpíadas que eu vi de Moscou, Olimpíada de Moscou, na década de 80, não lembro exatamente o ano. Foi, para mim, o evento mais bonito que eu já vi, assim, em termos mundiais. A Olimpíada de Moscou foi realmente muito bonita. Na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Não era a Rússia de hoje. E a União Soviética ela tem uma cultura muito vasta, muito grande, muito rica, muito variada, né? E foi um espetáculo assim, foi a abertura de Olimpíada mais bonita que eu já vi até hoje. E eu tenho visto quase todas, né? Realmente muito bonito. Mas, meus irmãos, eu não sei se você sente como eu, quando eu assisti a abertura desse evento tão importante como a Copa do Mundo. Várias nações ali representadas, são 30 e poucas nações hoje, né, representadas na Copa, mais bilhões de pessoas vendo, até de países que não estão participando da Copa, e você vê aquele espetáculo sendo transmitido para todo mundo, e eu vejo todas aquelas nações reunidas, todos aqueles povos reunidos, é muito bonito, é muito gostoso de ver pessoas diferentes, pelo menos juntas ali, né, naquele momento de futebol, de show, de congraçamento. Por um lado, é bonito, por um lado, eu realmente acho um espetáculo bacana, mas, por outro lado, me dá uma tristeza muito grande, uma tristeza muito grande. Nós acabamos de cantar agora, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações. Em nenhum momento, nesses grandes eventos, nessas grandes concentrações, você vê ninguém falando a respeito do Rei das Nações. O Rei do mundo, o Rei das Nações, ninguém fala sobre ele. Isso me deixa muito triste. Isso me deixa revoltado até certo ponto. Há um tempo atrás, quando o Papa moderno, o Papa atual, esteve aqui no Brasil, naquele Congresso da Juventude, vocês devem se lembrar, quando foi lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que numa entrevista, não sei se foi uma entrevista ou foi uma transmissão de uma palavra dele, eu lembro que aquela transmissão foi passada para... Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, talvez 4 a 5 bilhões de pessoas estavam ouvindo o Papa da Igreja Católica Romana falando ao mesmo tempo. Isso é uma coisa extraordinária, né? A tecnologia, o mundo que a gente vive hoje, cria essa oportunidade de 4 a 5 bilhões de pessoas estarem ouvindo um homem. E eu ouvi tudo aquilo que ele falou, e eu fiquei muito triste, porque em nenhum momento ele falou a respeito do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele falou a respeito de pecado. Em nenhum momento ele falou a respeito da expiação, do sangue do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua vinda, da sua segunda vinda, quando ele vai vir com grande poder. Eu fico muito triste nesses grandes eventos, porque eu vejo como o Senhor Deus não é glorificado, não é mencionado, ninguém se lembra dele, é temeroso até. Mas em Atos capítulo 17, versos de 16 a 34, que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Atos capítulo 17, verso de 16 a 34, nós temos um evento bastante conhecido da igreja,
quando Paulo chega à grande cidade de Atenas, a capital da Grécia durante muito tempo, até hoje, durante milênios, uma cultura muito grande, muito antiga, muito sábia. E Paulo ali encontra uma cidade que talvez, na minha opinião, talvez foi a cidade mais interessante de todos os tempos. A cidade onde você encontrava os maiores sábios de todas as épocas, onde nasceu a filosofia que nós aprendemos na escola. Se você vai estudar sociologia, você vai ter que ser obrigado a aprender um pouco da sociologia que os gregos criaram. Você vai ser obrigado a matemática, a engenharia. Você é obrigado a se reportar aos grandes matemáticos gregos, pitagóricos e assim por diante. A geometria, a astronomia, a economia, a política, né, o berço da política moderna, o berço da democracia. Atenas realmente era uma cidade fantástica, extraordinária. Ela era uma cidade culta, era uma cidade bela, de muitas obras de arte fantásticas. Nós tínhamos ali uma concentração de artistas naquela cidade que era coisa espetacular. O teatro grego, né? As artes dramáticas. Se você for estudar dramaturgia, você vai ter que também estudar o começo da dramaturgia grega. Quer dizer, quase tudo que você estuda hoje começou naquela cidade, a grande cidade de Atenas. E Paulo esteve ali. E nós vamos ver qual foi a reação de Paulo diante daquela cidade tão grande, tão bela, tão extraordinária, tão marcante, que Paulo conhecia, porque Paulo já havia feito algumas universidades. Ele já tinha estudado em Tarso, da Cilícia, ele já tinha feito a universidade lá. É claro que não se chamava universidade como nós conhecemos hoje. A universidade como nós conhecemos hoje, a idade dela é lá pelo ano de 1200 e alguma coisa, as primeiras universidades ali na Europa. Mas, no mundo antigo, poderiam ser consideradas universidades. Paulo estudou em Tarso, da Cilícia, e depois estudou na famosa escola rabínica de Jerusalém. 2 universidades. Ele conhecia muito da cultura grega, ele conhecia da filosofia grega, ele conhecia da poesia grega. Ele conhecia muito do contexto da onde ele estava pisando. Vamos ler, então, o texto, é um texto longo. Eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura. O discurso de Paulo em Atenas, a partir do verso 16 do capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos as coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Meus irmãos, esse texto dá para tirar muito ensino aqui, mas eu quero me focalizar num único aspecto. Qual deveria ser a reação de um cristão que visita uma cidade que é dominada por ideologias ou religiões não cristãs? Você já teve essa oportunidade de visitar uma nova cidade, uma cidade até bonita, uma cidade turística, e você chega naquela cidade e você vê uma grande decadência espiritual, moral? Você já teve essa oportunidade? Qual é a reação que um cristão deve ter? Uma cidade que pode ser esteticamente magnífica, culturalmente sofisticada, como era Atenas, mas moralmente decadente e espiritualmente morta. Qual seria a reação de um cristão? A reação de Paulo teve 4 estágios. 4 estágios. A primeira, ele viu. O que Paulo viu? Você lembra que ele saiu de Bereia, perseguido pelos judeus de Tessalônica, que foram para Bereia. Ele vai sozinho para Atenas, ele está andando em Atenas, esperando que Timóteo e Silas o encontrem ali, o que vai acontecer depois de um tempo. E o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A expressão aqui, no original, ela significa o seguinte: Paulo, ele viu uma cidade debaixo de ídolos, uma cidade sob ídolos, uma cidade massacrada sobre idolatria. Foi essa a expressão, aquilo que Paulo vê. E ele viu ali durante alguns dias. A expressão de um verbo posterior, ela mostra que Paulo não teve aquela sensação somente num dia. Ele observou, ele olhou, ele pensou a respeito, ele considerou tudo aquilo que ele viu. Paulo não era um turista simplesmente que se emociona com aquilo que vê. Ele pensa naquilo que ele vê. Ele pondera, ele considera. Ele passou ali um bom tempo vendo uma cidade cheia de ídolos. E o que Paulo sentiu? A segunda etapa desse percurso de Paulo. O que ele sentiu? Primeiro ele viu, primeiro ele considerou, primeiro ele observou muito atentamente. Paulo era um grande observador. E o que ele sente? O seu espírito se revoltou. Essa revolta de Paulo, ela não foi uma revolta, um ataque de emoção. Não foi isso. A palavra que está aqui, ela não denota simplesmente um ataque. O verbo aqui, ele está num modo que mostra que passou um grande tempo. Foi um processo pelo qual Paulo foi sentindo uma modificação nos seus sentimentos a respeito de tudo aquilo que ele via. Muita coisa ali Paulo já conhecia.
Ele já sabia pelos livros, ele já sabia pelos seus mestres. Tanto é que mais tarde ele vai falar de alguns profetas, de alguns poetas daquela cidade. Ele vai mencionar, inclusive, algumas poesias, alguns poemas. Mas o que provoca essa emoção em Paulo era a idolatria. Ele ficou indignado, ele ficou desgostoso. A palavra para a qual o escritor Lucas está descrevendo a sensação de Paulo é interessante porque é uma palavra equivalente à mesma palavra lá no Antigo Testamento que diz quando Deus, ele via Israel se dobrando diante de deuses estrangeiros, a revolta de Deus, o zelo de Deus, a ira de Deus, era a mesma palavra. Então, o que Paulo está sentindo aqui, essa dor que ele está sentindo, essa revolta, não era uma revolta pessoal. Não era alguma coisa que ele estava sentindo por causa dele em si. Não era uma coisa que afetava a vida pessoal dele. Ele não estava tendo um descontrole emocional. Ele também não estava sofrendo pela piedade diante da ignorância dos atenienses. Não. Ele não estava olhando a ignorância daquele povo todo e estava se apiedando daquela ignorância. Não era esse o caso. E nem pelo medo que não conseguissem a salvação eterna. Interessante isso. Nós somos levados hoje, dentro de uma cultura antropocêntrica, nós olhamos realmente muitas pessoas que estão longe de Deus e muitas vezes nós pensamos na pessoa em si. Puxa vida, essa pessoa está caminhando para uma perdição eterna. Ela está caminhando para estar distante de Deus por toda a eternidade. Que coisa horrível! Como deve ser triste a vida dessa pessoa no futuro. Mas não foi esse sentimento que Paulo teve. O que revoltava Paulo era o fato de toda aquela grande cidade imponente, aquela cidade rica, aquela cidade culta, aquela cidade que florescia no mundo inteiro. Tanto é que o império era romano, mas a cultura era grega. Os romanos mesmo admiravam a cultura grega, eles se debruçavam diante da cultura e da filosofia grega, do conhecimento dos gregos. Mas a questão de Paulo não era essa, a questão de Paulo era como que tanta cultura humana, como que tanto conhecimento, como que tanto poder humano, como que uma sociedade tão sofisticada como essa, eles ignoram a glória do grande Deus que Paulo conhecia. Era esse o sentimento de Paulo. Essa era a revolta de Paulo. Agora, o que Paulo fez? A gente viu que Paulo, o que ele viu, nós vimos o que Paulo sentiu, e o que ele faz com isso? Diz o texto que, no verso 17, que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Era muito comum na Grécia Antiga, na Macedônia e na Grécia, você ter as praças, era o ponto de encontro de todas as pessoas que faziam compras. Quando você também queria falar alguma coisa para a população de uma forma geral, você ia lá na praça, subia num banquinho e começava a falar. Era assim desde Sócrates, 400, 300 anos antes de Cristo. Já era assim que funcionava. Ali está perpetuando uma cultura, uma forma como os gregos agiam. Eles iam para a praça e falavam. E Paulo estava ali falando. E tinham dois grupos de filósofos. Interessante que esses grupos são muito antigos. Eles são do século III antes de Cristo, mas as ideias desses dois grupos de filósofos, elas permanecem até hoje, e elas fazem parte da nossa cultura brasileira, da cultura do mundo. São o epicurismo, também chamado os filósofos do jardim, fundados por um tal de Epicuro. Olha as ideias dessa escola de filosofia, veja se não é parecida com alguns de nossos contemporâneos. Primeiro, essa escola considerava os deuses tão remotos, tão longe, que a ponto de não se interessarem pelas questões humanas nem ter influência sobre elas. Ou seja,
Numa cultura extremamente religiosa, como era a cultura grega, essa escola de filosofia, eles diziam assim, olha, os deuses, isso é coisa do passado, eles não estão nem aí com a vida humana. Os deuses estão longe. Se existe realmente esse negócio de deuses, eles não se importam com a vida humana. Eles não têm nada a ver com o nosso dia a dia. Esse era o primeiro aspecto. Segundo, o mundo estaria entregue ao acaso, a um ajuntamento aleatório de átomos, e não haveria vida após a morte, nem julgamento. Essa era a ideia daquela escola de filosofia, o que é muito próximo do nosso mundo secularizado de hoje, muito parecido. Mas eles têm mais um aspecto. Assim, os seres humanos deveriam perseguir o prazer, especialmente o prazer sereno de uma vida livre de dor, paixão e medo. Não era bem a busca do prazer como a nossa sociedade hoje. Era uma busca de um prazer mais equilibrado, mais filosófico. Mas a busca pelo prazer era tudo para essa escola de filosofia. Esses eram os epicureus. Esses eram as pessoas com quem Paulo estava falando. Mas você tinha uma outra escola de filosofia, os estoicos, o estoicismo, também chamados filósofos do pórtico. Essa escola foi fundada por um tal de Zenão, também lá por volta do século III a.C. Qual que era a ideia dessa escola? Para resumir, eles reconheciam que havia um Deus supremo, mas era uma forma panteísta de Deus, não era um Deus pessoal. Esse Deus ele era confundido como a alma do mundo. Você vê muita religião hoje pensando dessa forma. Você vê muitas pessoas pensando desta forma hoje. Muitos amigos seus, muitos vizinhos. Eles também acreditavam que o mundo seria determinado pelo destino. Havia um destino, uma coisa assim meio esotérica, meio sem definição, mas tinha um destino. E mais, os seres humanos deveriam cumprir os seus deveres, contentando-se em viver em harmonia com a natureza e a razão, mesmo que fosse doloroso, e desenvolver a sua própria autossuficiência. Esses eram os estoicos. Até hoje, de vez em quando, você pode ouvir isso. Alguém fala assim, olha, esse camarada parece bastante estoico. O que significava isso? É aquela pessoa que podia estar passando o problema que for, sofrendo. Fala assim, olha, eu não vou pensar nisso. Eu vou sublimar. Eu vou passar por esse problema. Isso é uma cultura que tem muito hoje em dia. Tem muita linha filosófica, tem muita religião falando isso para as pessoas. Mas, para simplificar, primeira escola de filosofia, eles enfatizavam o quê? O acaso, a fuga e o prazer. Muito parecido com os nossos dias. A outra escola enfatizava a fatalidade, a submissão e a importância de suportar a dor. Olha, sofra o que você tem que sofrer, a vida é assim mesmo. Aguenta aí. O que Paulo vai falar para esse grupo de pessoas, nessa ágora, nessa praça? Primeiro, ele vai falar sobre a atividade mantenedora de um Criador pessoal. Ele vai falar a respeito de um Deus que é um ser pessoal, não é uma força. Não é simplesmente um iniciador de todas as coisas, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa que pensa, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que age, e é uma pessoa que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas. Outra coisa, ele fala sobre a dignidade do ser humano como geração de Deus. O homem não é simplesmente um ajuntamento de átomos, não é simplesmente uma obra do acaso. Não existia o darwinismo na época, é evidente, não existia a doutrina científica do darwinismo, a teoria científica do darwinismo, ela não existia, mas o princípio já estava presente com os epicureus. Não, ele fala assim, não, o ser humano ele foi criado por Deus, ele tem geração em Deus. E outra coisa, ele fala sobre a certeza do julgamento. Haverá um julgamento e Deus vai julgar o mundo. Deus estabeleceu, inclusive, o juiz, que é o seu próprio filho. Ele vai vir julgar o mundo. E ele também, Paulo, faz uma chamada ao arrependimento.
Os homens precisam se arrepender porque deixaram de glorificar a Deus. Quais foram os tipos de pessoas para quem Paulo pregou, para quem Paulo falou? Primeiro, ele foi à sinagoga, como era costume dele. Então, o primeiro grupo de pessoas, ele fala para judeus, para pessoas religiosas, pessoas tementes a Deus. Isso que eu acho interessante, meus irmãos. Nós muitas vezes pensamos assim, olha, precisamos fazer missões, precisamos evangelizar fora. E é verdade, a Bíblia nos desafia a isso, essa é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Mas devido ao fato de nós termos hoje uma igreja secularizada, uma igreja até certo ponto mundana, o nosso primeiro campo missionário é dentro da própria igreja. Dentro das próprias igrejas, hoje nós precisamos falar as mesmas coisas que Paulo falou dentro daquela sinagoga. Porque as pessoas estão se esquecendo desse Deus pessoal como Criador, mantenedor, que vai vir julgar o mundo, que estabeleceu o Senhor Jesus como o grande juiz, e que é necessário o arrependimento de pecados e uma vida de obediência ao Senhor e considerar a sua palavra. Paulo também falou para pessoas desse tipo. Mas ele também falou na praça, na ágora, chamada ágora. Como eu falei, era o ponto de encontro das pessoas, as pessoas iam apresentar as suas ideias, o que significaria hoje, talvez, os nossos shopping centers. Aqui eu percebo, no domingo pela manhã, que aqui essa região é um ponto de encontro, as pessoas estão fervilhando ali em volta, não sei se por causa da feira ou do mercado local, mas as pessoas estão ali se entrelaçando. Talvez uma feira, ele estava ali falando para pessoas que estavam passando, pessoas comuns. Isso nos ensina que nós precisamos continuar falando de Jesus no nosso dia a dia. Quando você vai ao açougue, quando você vai ao mercado, quando você vai à feira, ao shopping, nos seus encontros ocasionais. E também ele foi ao Areópago. O que era o Areópago? É difícil definir o Areópago, porque nós não temos nada hoje muito parecido no mundo. Porque o Areópago era como se fosse o conselho da cidade de Atenas. Mas ele era um conselho assim que tinha funções mistas. Primeiro, eles eram responsáveis por manter a religião do povo em ordem. Eles eram responsáveis por manter a moralidade, que eles consideravam como moralidade, em ordem. Eles também tinham a função de observar as novas ideias que eram apresentadas nas praças. Eles eram como se fosse uma universidade hoje, e, ao mesmo tempo, um Supremo Tribunal Federal. Eles tinham essas duas funções misturadas. Eles tinham um pouco de um aspecto jurídico. Nessa época que Paulo está falando aqui, já não é tão evidente essa ação jurídica, mas já tinha sido mais no passado. Mas era onde os homens mais sábios de Atenas, ali era a elite. Era como se fosse hoje Paulo sendo levado, por exemplo, da Praça da Sé para a USP. Talvez fosse isso, bem parecido, né? A Praça da Sé é um encontro, um caldeirão de culturas e pessoas diferentes, de várias partes da cidade, onde se encontram ali. E, de repente, Paulo começa a falar e apresentar esse seu evangelho, coisas que eram novas para os gregos, eram diferentes, eles nunca tinham ouvido aquilo. E, de repente, alguns líderes dessas escolas de filósofos falam assim, olha, vem aqui com a gente, vem apresentar isso para o nosso centro da intelectualidade, o nosso centro de cultura, o nosso centro de pensamento, os nossos formadores de opinião. Vamos lá na USP, vamos lá na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da USP. Vai lá, vem dar uma palestra para nós lá. E foi isso que Paulo fez. Paulo foi levado para o grande centro de pensamento do mundo, meus irmãos. Eu não sei se vocês estão percebendo ao longo das pregações em Atos, como que Deus vai fazendo, como se Ele estivesse trabalhando um jogo de dominó, como se Ele estivesse colocando peça por peça no lugar certo. Paulo está caminhando por cidades cada vez mais importantes.
cidades como Tessalônica, como Filipos, cidades fortes, cidades comerciais, cidades onde havia um fluxo de pessoas do mundo todo. Pessoas que vinham da Ásia, pessoas que vinham da Europa, que não era chamada Europa, pessoas que vinham da África. Ali era o centro comercial, econômico, cultural do mundo todo. E Deus está levando aquele pequeno grupo de cristãos, aqueles 4, 5, 6 homens no máximo, para caminhar em cada uma dessas cidades e o seu evangelho ser espalhado e pregado, para pessoas que muitas vezes não queriam ouvir aquela mensagem. Você tem que entender isso, a mensagem que você tem no seu coração, na sua mente, e a responsabilidade de levar à frente, não é uma mensagem que as pessoas querem. Não é uma mensagem que normalmente o mundo aceita com facilidade. Você vai falar de pecados, você vai falar de arrependimento, você vai falar de julgamento, você vai falar de um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Você vai falar de um Deus que exige que as pessoas o adorem. Você vai falar de um Deus que quer que as pessoas mudem as suas vidas. E as pessoas não querem mudar as suas vidas, a não ser que seja para melhorar economicamente, ter algum tipo de vantagem. Por isso o Evangelho da Prosperidade, ele cresce tanto na América Latina, principalmente no nosso Brasil. Porque você transforma o Evangelho numa ferramenta onde você vai trabalhar com justamente os desejos das pessoas, o que as pessoas querem, os ídolos do coração. O Evangelho da Prosperidade é um Evangelho que alimenta os ídolos do coração de cada ser humano. O que o ser humano quer? Eu quero viver uma vida tranquila, segura, em paz, com saúde e com muita prosperidade financeira para eu me sentir seguro nesse mundo louco que a gente vive. Se eu estivesse pregando curas e milagres aqui o tempo todo e teologia da prosperidade, essa igreja com certeza estaria lotada. Porque nós faríamos muitas promessas, nós faríamos shows pirotécnicos aqui na frente, as pessoas viriam, se divertiriam e sairiam com a sua promessa. Faziam aquelas trocas com Deus, né? Olha, eu faço uma oferta aqui de 1.000 porque Deus vai me dar 10.000 amanhã, ou vai me dar um carro novo, ou uma casa mais bonita, ou um emprego novo. E alguns estão à fé falando de uma mulher nova. Já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. Mas não era esse o evangelho que Paulo dizia, ou que Paulo pregava. Quando Paulo chega na universidade, diz o texto, levantando-se no meio do Areópago, no meio da USP, da Atenas, ele disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Aqui a gente precisa parar um pouco. Irmão, não sei se você percebe, se você tem essa percepção. Quando Paulo prega por uma cultura religiosa, numa sinagoga ou em qualquer outro meio, ele parte daquilo que as pessoas conhecem. Ele nunca parte de alguma coisa que as pessoas não conhecem. Agora ele está falando por um auditório, uma audiência que não sabia nada a respeito de lei. Não sabia nada a respeito de Moisés, de Davi. Eles nem sabiam, nunca tinham ouvido falar. Então é claro que Paulo ele começa a falar a partir daquilo que eles conheciam e daquilo que ele via como realidade do meio que ele estava inserido. Isso é um ensino para nós hoje também. Você, às vezes, tem dificuldade de falar do Evangelho para uma pessoa, porque você sabe da história bíblica, você sabe, talvez, até delinear o Evangelho do começo ao fim. Você sabe, talvez, fazer um resumo da Bíblia, de Adão até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Você talvez saiba.
Mas quando você vai falar para uma pessoa hoje secularizada, uma pessoa mundanizada, uma pessoa que a sua mente está cheia de filosofia, uma pessoa que está cheia de um monte de ensinos, e inclusive com esses evangelhos da prosperidade, esses falsos evangelhos que são pregados, você às vezes não sabe por onde começar, porque você não começa pelo ponto de o que a pessoa conhece, o que a pessoa sabe, o que a pessoa está experimentando, quais são as necessidades dela. Eu tenho falado isso com os irmãos da mocidade, e eles têm sido sensíveis a isso, têm compreendido isso. Como é que a gente fala para um mundo que desconhece as Escrituras, que tem ignorância das Escrituras, até mesmo a igreja evangélica hoje, ela é ignorante das Escrituras? Como é que você vai pregar um evangelho assim? Você tem que partir das necessidades das pessoas. O que elas estão passando? Qual é o drama? Qual é a dificuldade que a pessoa realmente sente a dor? E a partir dali você vai transmitir o Evangelho. Você não vai transformar o Evangelho, você não vai perverter o Evangelho, mas você vai partir de onde a pessoa está, daquilo que dói no coração dela, aquilo que dói no bolso dela. Paulo diz ali, primeiro, que Deus é o Criador do universo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque os gregos, assim como outras culturas da época e até os dias de hoje, eles acham que podem domesticar Deus. Eles acham que podem colocar Deus numa capela, numa basílica. Eles acham que podem colocar Deus de uma forma que eles têm controle sobre aquele Deus. Mas o Deus da Bíblia, ele não tem, ninguém tem controle sobre ele. É Ele que nos controla, Ele que é o nosso dono, Ele é o dono dos céus e da terra, Ele é Espírito. Por isso que Ele nunca permitiu que Israel fizesse nenhuma representação dEle. Ele é o Criador do universo. Ele está apresentando uma cosmovisão, uma noção para aquela audiência totalmente diferente do que aquilo que eles imaginavam. Porque os gregos, eles tinham deuses aos milhares. Havia alguns historiadores da época, alguns historiadores romanos, que falavam assim, era mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um homem. Havia mais deuses do que homens. Praticamente cada pessoa criava o seu Deus. E você tinha aqueles deuses materializados em esculturas belíssimas, lindíssimas. Esculturas enormes, brilhantes, fabricadas em mármore. O famoso mármore Carrara, um mármore caríssimo até pouco tempo atrás, não sei se ainda hoje é caro. Você vê coisas lindas que brilhavam longe. Havia uma estátua de um desses deuses que brilhava a 60 quilômetros de distância. Todos viam. Aquilo que você vê em Aparecida aqui é fichinha, é casinha de brinquedo perto daquilo que eles faziam na antiguidade. Mas qual é a tendência do homem? É querer ter um Deus que ele possa controlar, um Deus que ele possa ver, que ele possa colocar num nicho, que ele possa colocar, mesmo que seja numa catedral muito grande. Em segundo lugar, Paulo diz que ele é o mantenedor da vida. Ele diz assim, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Meus irmãos, eu fico assim... não sei se é porque a gente vai estudando as Escrituras e cada vez mais nos aprofundando em conhecer o Deus da palavra, eu fico impressionado como que o homem pode chegar na estupidez de levar alguma obra sua para um Deus, para um ídolo, para um chamado santo, e achar que aquilo ele está comprando o favor do santo. Acendendo uma vela, pagando uma promessa, subindo de escada, andando com cruz na Dutra, aqui que a gente vê todo ano. Pessoas andando quilômetros e mais quilômetros. E quantos evangélicos também criando seus ídolos, não desta forma, mas outros tipos de ídolos.
que possam ser controlados por eles mesmos. Meus irmãos, a igreja brasileira hoje ela vive uma crise profunda, profunda. É estarrecedor. Meu irmão, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora para você. Porque eu não tenho intenção nenhuma aqui de falar de bandeira política para ninguém. Nenhuma. Não tenho a mínima intenção. Mínima intenção. Há pouco tempo atrás aqui, para a mocidade, eu dei uma palestra sobre marxismo cultural. Foi ou não foi? Recente. Marxismo cultural. Nós estamos encharcados de marxismo no Brasil. O Brasil hoje já é um país marxista, socialista. Pelo menos na sua mente é. E semana passada, uma grande igreja presbiteriana de São Paulo convida uma candidata comunista, socialista, para falar na sua igreja. Uma igreja conhecida de todos aqui, que não vou mencionar o nome, eticamente, por ética. Como que uma igreja grande, de um pastor sábio, de um pastor, sábio entre aspas, de um pastor inteligente, de um pastor culto, como que ele pode chamar uma candidata comunista? Dizem até que ela é verde por fora e vermelha por dentro. Que ela era uma melancia. Uma mulher que é pró-aborto. Uma mulher que vive em cima do muro, que não se define em nada. Sendo convidada por uma grande igreja presbiteriana. Assembleia de Deus, tudo bem, eu já estou acostumado com a política da Assembleia de Deus, mas presbiteriana, calvinista, fazer isso é uma vergonha. Não podemos vender o Evangelho, meus irmãos, por nenhum preço. Nenhum preço. Mas Paulo continua. Ele diz que Deus é o governador de todas as nações. Ele diz assim, de um só, no caso Adão, né, trata-se de Adão, que é o único progenitor da humanidade, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. É interessante que essa citação, ela é de um poeta chamado Epimênides de Knossos, que era de Creta, uma cidade de cultura grega, do século VI a.C. Paulo está mencionando a própria cultura grega. Ele está falando para filósofos, ele está falando para pessoas da mais alta erudição, da cidade mais culta de todos os tempos, de toda a época da história humana. E ele está falando assim, olha, Deus, Ele é o Criador dos seres humanos. E os seres humanos vieram de um, Adão. E eu estou lhe falando de um segundo Adão. E esse segundo Adão é que vai vir julgar essa humanidade. Meus irmãos, como é que a gente pode pregar um evangelho da seguinte forma? Venha para Jesus. Jesus te ama. Sorria. Jesus te ama. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É tudo que o homem moderno quer. Alguém que me ame e que ainda tem um plano maravilhoso para a minha vida. Tá feito. Esse é o evangelho água com açúcar. Joia, eu quero esse Jesus. Como é que é? Ele me ama?
Ele me ama incondicionalmente e ainda tem um plano maravilhoso para a minha vida. É esse Jesus que eu quero, é isso que eu procurei a vida toda. Eu me amo também, eu me adoro, eu sou a pessoa mais importante para mim. Eu encontrei um que eles dizem que é um Deus e que também me ama e que vai fazer tudo para a minha vida ser maravilhosa. Joia! É essa igreja que eu quero. E muitas das nossas igrejas, meus irmãos, têm enchido os seus bancos com essa mensagem. Só que depois, eles querem falar para os próprios membros o seguinte: olha, você precisa agradar a Deus, você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender. E para falar de Deus como juiz que vem julgar o mundo com justiça, de um Senhor que é o Rei de todas as nações e que já está julgando o mundo hoje, aí eu fico até meio sem jeito de falar, porque eu falei para eles que Jesus os ama e que eu tenho um plano maravilhoso para eles. Aí fica difícil. Porque não é essa a mensagem do Evangelho, meu irmão. E Paulo está mostrando claramente isso. E ele está falando para gente culta. Ele não está falando para pessoas religiosas. O que é idolatria? Algumas características da idolatria. Primeiro, a idolatria é a tentativa de confinar a Deus, limitando-o a um espaço imposto por nós mesmos, quando Deus é o Criador do universo. Quando tem essas festas religiosas brasileiras, e eu vejo aquelas pessoas caminhando pelas ruas, fazendo aquelas procissões de mês, carregando aquele ídolo nas costas, eu falo, gente, meu Deus, como esse Brasil precisa do Evangelho. Que Deus é esse que Ele controla, Ele carrega nas costas? A idolatria também é a tentativa de domesticar a Deus, tornando o nosso dependente, domando e mimando, quando Ele é o mantenedor da vida humana. Deus é que mantém você vivo. Se Ele chegar e fizer assim, você para de respirar na hora. O Senhor Jesus diz, Hebreus, que Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Se o Senhor Jesus, Ele não vai fazer isso, não fique com medo, porque não é essa a promessa da sua própria palavra. Mas se Ele quisesse, Ele poderia fazer assim agora, acabava o universo inteiro, não só a sua vida. Acabava a vida toda, no mundo todo, no universo todo. A idolatria também é a tentativa de alienar a Deus, culpando-o por sua distância e seu silêncio, quando Ele é o governador das nações e não está longe de nós. Meus irmãos, quantos problemas que crentes têm vivido hoje, crentes, que eu chamo o mimimi gospel. É o mimimi gospel. As pessoas hoje são melindrosas, não pode falar um pouquinho de diferente com elas, que elas ficam todas cheias de milindres. Como se você falasse alguma coisa sobre Deus, olha, Deus governa a sua vida. E Ele manda na sua vida, Ele é o rei, Ele é o dono, Ele é o Senhor. E as pessoas ficam assim, ai meu Deus, mas não era bem esse Deus que eu queria. Eu queria um Deus que eu pudesse trocar informações com Ele, que Ele pudesse me atender aos meus caprichos, atender aos meus ídolos do coração, atender aos meus desejos mais intensos. Eu queria que a minha vida fosse do jeito que eu quero, e eu queria um Deus que confirmasse isso, só isso. Eu não quero me adaptar a Ele, eu não quero mudar a minha vida. Eu quero, inclusive, culpar esse Deus, porque às vezes Ele fica longe de mim, eu sinto Ele tão distante. Mas Ele diz, Ele está sempre perto de você, é o que Paulo diz. Não, esse Deus está sempre ao redor de você, não é Ele que está longe de você, é você que está longe dEle. Porque os atenienses, a ignorância espiritual daquele povo era tamanha, mas o medo deles era tamanho também, que eles fizeram o seguinte, olha, quem sabe a gente não esqueceu de algum Deus aí? Então eles criaram um altar para um Deus desconhecido,
Olha, talvez tenha um Deus que a gente tenha esquecido. E para a gente não receber nenhuma punição dos deuses, vamos criar aí um Deus desconhecido. E Paulo ele vai usar a seguinte estratégia. Ele vai partir da ignorância dos atenienses. Ele vai falar assim, ó, esses que vocês não conhecem, vocês não têm conhecimento dele, ele não tem nome. Vocês não sabem nem quem ele é. É esse Deus desconhecido que eu estou falando para vocês. Agora veja, ele não está justificando um culto errôneo, um culto ignorante. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque com certeza vocês vão ouvir isso em algum lugar. Olha, eu acredito, eu já ouvi isso dentro da igreja, hein? Eu acredito, olha, que aqueles hindus, tão sinceros, né? Eles estão lá no hinduísmo, mas eles são muito sinceros. E eles praticam até coisas boas. Olha, eles até têm uma ética muito superior à de muitos cristãos por aí. Eu acredito que eles vão ser salvos pela santa ignorância. Eu acredito que pelo fato de eles fazerem coisas tão boas, que eu acho que Cristo, assim, olha, de alguma forma especial, ele vai de alguma forma salvar aqueles homens. Eles são tão bonzinhos. Meu irmão, isso não existe na Escritura. Esses conceitos não são bíblicos, esses são conceitos de teólogos liberais, de teólogos mundanos, de teólogos que tentam desviar a igreja do caminho. Mas a idolatria tem um quarto aspecto, é a tentativa de destronar Deus, reduzindo-o a uma imagem concebida ou feita por nós mesmos, quando Ele é o Pai de quem recebemos a nossa existência. E isso não é só característica da Igreja Católica Romana no Brasil. Não é só a ignorância católico-romana. Muitos crentes evangélicos hoje estão adorando seus líderes. Estão destronando Deus, estão tirando Deus do trono. Estão tirando Deus do centro, da onde Ele é o Senhor, para colocarem as suas manias, o seu jeito de ser, os seus líderes, os seus pastores, as suas teologias estranhas. Hoje, antes de vir para cá, esse menininho aqui de 13 anos, ele chegou e falou assim, pai, eu acho que hoje eu não vou na igreja, não. Acho que hoje eu vou ficar aqui, amanhã eu tenho não sei o que lá. Eu falei, primeiro, a tua vida não é tua. A tua vida é de Deus. Você não manda na tua vida. Segundo, a minha Bíblia ensina que esse dia também não é teu. Esse dia é do Senhor. E a minha Bíblia também diz que esse dia é para você estar na casa dele. Lugar de crente é na igreja. Como é que você chega e fala para mim assim, hoje eu acho que não vou... Hã? Como assim? Você não é dono da sua vida e você não é dono do dia. O dia é de Deus. A sua vida é de Deus. Você gostando ou não, você tem que estar na casa de Deus, com os irmãos, com a igreja, com o povo de Deus. Mas, meus irmãos, isso soa estranho a muitos ouvidos hoje. Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes hoje, eles são os senhores. Eles são os donos da família, eles que determinam as compras. Eles determinam o que a família tem que fazer. Não é assim não, meu irmão. A minha vida e de qualquer líder da igreja presbiteriana não é dele. Eu estou submisso a uma palavra de Deus. Eu não posso fazer o que eu quero. Como que os nossos filhos podem dirigir as nossas casas? Por isso que nós estamos vivendo a crise que nós estamos vivendo. Nós invertemos as coisas. A tentativa de destronar Deus, de tirar Deus do seu trono, ela é sutil. Não são só os católicos romanos que fazem isso. Os evangélicos fazem isso de forma até mais perigosa.
Porque aquela idolatria do católico romano lá em Aparecida, ela é evidente, e Deus vai julgá-los. Mas a idolatria evangélica, ela é sutil, ela é sorrateira, ela é enganosa. E essa idolatria, muitas vezes, está dentro do nosso coração. Em suma, resumindo, toda idolatria é uma tentativa de minimizar, diminuir o abismo entre o Criador e suas criaturas, para colocá-lo sob o nosso controle. Foi isso a tentativa de Adão e Eva. Foi essa a tentativa de Adão e Eva. Deus, ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é santo, ele é criador, ele é o Senhor. Mas isso às vezes nos incomoda. Então nós fazemos várias tentativas na nossa mente. Nós somos muito inteligentes, meus irmãos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você não é pouca coisa. Você é muita coisa. Você foi criado para ser um gerente de Deus nesta terra. Você foi criado com uma inteligência absurda. Só que por causa do pecado, nós usamos essa nossa inteligência, nós usamos de artimanhas filosóficas para fazer com que Deus caiba no nosso desejo. Como meu filho tentou fazer hoje à tarde. Ah, não, pai, hoje eu vou ficar aqui em casa, eu vou decidir a minha vida hoje. Não vai, não. Mas nós, como adultos, fazemos isso também. Não é só ele que tenta fazer isso, nós fazemos isso, de outras formas. Porque a gente acha que é dono da nossa vida. Nós não somos. Quinto lugar, ele diz que Deus é o juiz do mundo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmão, presta atenção numa coisa. Quando você lê um trecho desse aqui, quanto tempo você levou para ler? Junto comigo. 2 minutos? 2 minutos e meio? Talvez isso, 3 minutos? Eu costumo ler bem devagarinho. O Samuel lê bem rapidinho, né? Ele lê rapidinho. Eu, às vezes, não acompanho o Samuel lendo. Ele lê rapidinho. Eu já gosto de ler mais devagarinho. Mas quanto tempo a gente levou aqui? 2, 3 minutos? Você acha que Paulo pregou só esse tempo? Não. Isso aqui é um resumo. Lucas, ele já tinha falado muita outra... O que Lucas está fazendo... Paulo já tinha falado muito mais. O que Lucas está fazendo aqui é um resumo para nós. Os pontos mais importantes que o Espírito Santo dirigiu a colocar aqui em letras para nós. Claro que Paulo já havia falado muito mais coisas. Agora ele fala sobre o julgamento, a necessidade de arrependimento. Ele está falando sobre Jesus Cristo, com certeza ele já havia falado sobre a morte de Cristo. Agora ele está falando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nesse ponto eles interrompem Paulo. Eles não deixam Paulo continuar. Porque quando Paulo fala sobre Jesus e a ressurreição, Iesus e Anastasia, na língua grega, isso parecia um nome masculino e um nome feminino. E os gregos imaginaram assim, olha, ele deve estar falando aí de uma dupla de deuses. Era muito comum na Grécia Antiga, você ter deuses como casais. O homem e a esposa, 2 deuses. Era muito comum isso. Então eles falaram assim, ele está falando de deuses estranhos. Um chamado Jesus e outro chamado ressurreição. Era isso que vinha na cabeça deles. E eles interromperam Paulo. Bom, o que ele fala aqui? 3 fatos imutáveis, que não mudam, e Paulo não deixa de falar. Primeiro, ele será universal. Deus há de julgar o mundo. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus há de julgar toda a humanidade. Segundo, ele será justo. Ele vai julgar com justiça, com plena justiça. Deus não vai ser o Supremo Tribunal Federal. Não vai. Ele vai julgar com justiça, muito mais justo do que a gente possa imaginar.
Terceiro, esse julgamento está definido, o dia já está marcado, o juiz já está escolhido, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá ele vai julgar a toda a humanidade, inclusive aqueles que o julgaram, quando ele esteve aqui. Assuntos principais desse sermão. Deus como Criador dos céus e da terra. Nós precisamos colocar isso na apresentação do Evangelho. Porque nós vivemos num mundo estranho. Estranho. Segundo, em cuja mão está a respiração de todos os seres vivos. Deus é soberano, irmão. Você tem que ter essa percepção. Eu não estou falando uma coisa cognitiva para você. Se eu chegar a falar assim para você, não, eu sei, mas você está falando o óbvio, eu sei que Deus é o Senhor de todas as coisas. Você está chovendo no molhado. Eu não estou falando para você só entender isso, eu estou falando para você perceber isso, para você sentir isso. Para isso fazer parte do teu DNA. Você só está vivo agora porque Deus está permitindo. E se amanhã você descobrir que está com uma doença incurável, não se desespere, porque Deus é o dono da sua vida. Sempre foi. Semana passada, um amigo de uma outra empresa com quem a Beth trabalha, um rapaz de 30 e poucos anos, pai de 2 filhos, trabalhador, um menino bem responsável, dono de uma empresa junto com um primo. Naqueles dias de chuva, ele saiu com a moto escorregou, ele foi para baixo de um caminhão, o caminhão esmagou a cabeça dele. Foi enterrado aqui em Guarulhos na quarta-feira passada. De repente. É assim, meu irmão. Deus é soberano. Ele pode tirar a tua vida hoje à noite. Terceiro lugar, Deus não habita em templos humanos. Deus não habita em templos humanos. Eu tenho o costume de falar isso aqui, né? Nós temos um culto simples. Nosso culto não é cheio de onda, né? Nosso culto é simples. Cantamos, projetamos os nossos hinos bíblicos, cristocêntricos, pelo menos tentamos. Pregamos a palavra. Mas Deus não está exatamente nesse templo aqui. Onde Deus habita é na igreja, é em nós. As paredes não são santas ou menos santas. Quem é santo e menos santo é eu e você. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. E nós somos não sozinhos, porque tem crente que acha que é sozinho, né? Não, eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu tenho liberdade. Eu tenho autonomia. Não. Você é a habitação do Espírito Santo junto com todos esses que estão aqui, ó. Queira ou você não queira, você é ligado a eles. E se você não entendeu isso, estude a carta de Paulo aos Efésios. Você vai entender o que é eclesiologia bíblica. O que é ser igreja. Outra coisa, é esse Deus que dirige a história das nações. Inclusive dos gregos. Deus estabeleceu os limites da Grécia, Deus estabeleceu os governantes, inclusive esses governantes ímpios que nós temos no Brasil. É Deus que coloca. Você vota, mas é Deus que coloca. E se nós somos uma sociedade corrupta, se nós somos uma sociedade idólatra, se nós somos uma sociedade imoral, se nós somos uma sociedade tola, Deus vai colocar governantes para nos julgar, para trazer o seu reino sobre nós, o seu chicote, a sua ira. Esse Deus não pode ser associado a imagens esculpidas ou gravadas, mortas e mudas. Esse Deus nos adverte do juízo e esse Deus nos chama ao arrependimento. Esse é o resumo da pregação de Paulo. Antes de fazer aplicações práticas para nós,
Deixa eu fazer um resuminho do evangelho que Paulo pregou. Ele proclamou a Deus em sua plenitude, como Criador, mantenedor, governador, Pai e juiz. Ele incluiu toda a natureza e toda a história. Esse é o nosso Deus. Enxergue o nosso Deus desta forma. Ele reexaminou todo o tempo, da criação à consumação. Ele enfatizou a grandeza de Deus, não apenas como o começo e o fim de todas as coisas, mas como aquele a quem devemos a nossa existência e quem precisamos prestar contas. Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. Deus não é domesticado por você. Ele te ama. Ele quer o melhor para a sua vida, é verdade. Mas antes disso, ele tem que ser reconhecido como ele é, como Deus. Um professor do seminário esteve 22 dias agora em Portugal, a terra dos ancestrais da minha mãe. E você já deve ter visto no Globo Repórter, né, aquele programa que passa sexta-feira à noite, minha mãe gosta muito de ver, ou outras fontes, e ele falou assim para nós, o testemunho dele em classe, há 2 semanas atrás. Ele falou, olha, Portugal é um país lindo, limpo. Você não vê nada jogado no chão, é tudo limpinho, tudo organizadinho, bonitinho. Não é uma vida sofisticada como o norte-americano, o alemão, mas é uma vida boa. E eles comem bem, eles têm uma qualidade de vida muito boa. Os monumentos são lindos, as cidades são muito bonitas, muito limpo. Realmente ele ficou encantado com a cultura de Portugal, com os prédios, com os castelos, com os mosteiros, com um monte de coisa, ele ficou encantado. Com tudo funciona, tudo dá certinho, tudo é limpinho, tudo arrumadinho, não tem favela. Mas ele falou assim, olha, eu não estava aguentando mais ficar naquele país. Porque você não encontra fé. Você não encontra crente, você não encontra igreja. Eu não aguentava mais, 22 dias longe da minha família e principalmente longe da igreja, eu não aguentava mais. Qual seria a sua reação, meu irmão, se você passasse lá 1 ano em Portugal? Sabe um país ruim, igual Portugal, para se viver? Itália. Você já conversou com missionários que trabalham na Itália? Eu já. Eu conheço irmãos meus hoje, da igreja de Vila Maria, que estão na Itália. Que povo duro. Ninguém quer saber mais do Evangelho lá. Nem os católicos. Que coisa horrorosa. O Brasil ainda está bem melhor do que esses países. Você sabe o que é você viver num lugar que não tem temor de Deus? A juventude portuguesa é imoral. A juventude portuguesa, você não pode nem falar do Evangelho, eles nem querem te ouvir. Mas ele falou mais. Ele afirmou que os seres humanos já sabem disso, pela revelação natural ou geral. E que a sua ignorância e a sua idolatria são, portanto, indesculpáveis. Assim os repreendeu com grande solenidade, para que se arrependessem antes que fosse tarde demais. Para nós hoje, meus irmãos, o que a gente pode fazer com isso? Hoje, muitas pessoas rejeitam o nosso Evangelho. Não porque percebem que seja falso, mas porque julgam o nosso Evangelho insignificante. Insignificante. Você já deve ter tido essa experiência. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa fala assim, ih, rapaz, esse papo aí eu não quero ouvir, não. Esse Evangelho que a gente conhece aí pela televisão, para satisfazer ego de pessoas, isso aí eu não quero saber, não. O Evangelho sendo pregado hoje nesse país, meu irmão, é insignificante, ele não é relevante. Ele não fala sobre o Deus que a palavra nos revela, não fala.
Outra coisa, as pessoas estão procurando uma cosmovisão integrada, que dê sentido a todas as suas experiências. O que Paulo está fazendo aqui, eu não tenho tempo para pregar sobre a filosofia do sermão de Paulo, mas Paulo está dando uma aula de filosofia. Ele está abrangendo todos os campos do conhecimento humano. Ele está falando de um Deus criador, de um Deus mantenedor, de um Deus que cuida de todas as coisas, mas um Deus que é dono de todas as coisas, que vai julgar o mundo. Ele abarcou tudo, ele abrangeu toda a cosmovisão dos atenienses. Esse é o evangelho que nós estamos preparados para ouvir e pregar? Aprendemos de Paulo que não podemos pregar o evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, ou a cruz sem a criação, ou a salvação sem o juízo. Eu não posso vir aqui e falar para aqueles que não conhecem o evangelho, olha, venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Jesus te ama, sorria, Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Se eu falar isso, eu estou falando uma parte do evangelho, não estou falando todo o evangelho. Eu estou tirando Deus, o grande Deus, o dono da nossa vida. Eu estou tirando a santidade de Deus, a glória de Deus. Eu estou pervertendo aquela mensagem que Deus pregou através dos profetas e agora através dos seus apóstolos, e inclusive através do próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo de hoje precisa de um evangelho maior, um evangelho completo das Escrituras, que Paulo mais tarde em Éfeso chamaria de todo o desígnio de Deus. Você vai ver isso em Atos 20, verso 27. O que nos impressiona não é apenas a amplitude da mensagem de Paulo em Atenas, mas também a profundidade e o poder da sua motivação. O que motivava Paulo a pregar daquela forma? Porque apesar das grandes necessidades e oportunidades dos nossos dias, a igreja continua dormindo em paz. E tantos cristãos são surdos e mudos, surdos diante da comissão de Cristo e amordaçados em relação ao testemunho. Por quê? Por que os cristãos hoje são mudos e surdos em relação ao que Cristo nos mandou fazer? Algumas respostas. Nós não falamos como Paulo falou, porque nós não sentimos o que Paulo sentiu. Nunca tivemos o paroxismo de indignação que ele teve. Paroxismo é a expressão que dá ideia àquele sentimento de indignação de Paulo. Por que você não fala como Paulo? Porque você não sente como Paulo. Se não falamos como Paulo falou, porque não sentimos como Paulo sentiu, isso se deve ao fato de que não vemos como Paulo viu. O que eu estou convidando você a fazer nesta noite, meu irmão? Não é exatamente ter o mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo esses grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíada. Não é exatamente isso. Eu gosto de futebol, sempre gostei. A maioria de vocês aqui não viu o Brasil campeão em 1970, eu vi. E me apaixonei pelo futebol ali. Eu vi o Pelé jogar no Pacaembu. Eu, pessoalmente, vi com os meus olhos. Muitos de vocês não viram. Pessoalmente, ao vivo. Eu amo futebol. Eu gosto de Copa do Mundo. Eu amo mais até a Olimpíada. Mas eu queria que você, pelo menos, percebesse que quando você vê aquele monte de gente junta, bilhões de pessoas vendo aquele espetáculo humanamente grandioso, bonito, cheio de humanismo, e quando o teu Deus não é mencionado nem pelo nome, e Ele que é o dono de tudo aquilo, Ele que é o Criador de tudo, você não se indigna? Você não se entristece? Você não olha para esse Criador das Escrituras e fica pensando, Deus, a tua glória está sendo vilipendiada, a tua glória está sendo esquecida.
é uma mistura, eu não consigo nem te explicar direito o que eu sinto, porque eu gosto do futebol, mas ao mesmo tempo eu fico indignado com isso, porque o meu Deus não está sendo nem lembrado. Foi nessa ordem que ele apresentou a sua mensagem. Ele viu, ele sentiu e ele falou. Tudo começou com os olhos. Os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas, de forma alguma. Eu creio que nós hoje somos mais idólatras do que os gregos antigos. Existem muitos ídolos sofisticados. O que é um ídolo? É um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou qualquer coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. Por exemplo, a avareza é idolatria. Inclusive, é um versículo bíblico falando isso. As ideologias podem ser idolatrias. Assim como a fama, a riqueza, o poder, o sexo, a comida, o álcool e outras drogas, os pais, a esposa, os filhos, os amigos, o teu trabalho, o lazer, esse está ganhando hoje em dia, a televisão, as propriedades, até a igreja, a religião e até o culto pode se tornar um ídolo. Os ídolos parecem particularmente dominantes em cidades. Jesus chorou por causa da impenitência da cidade de Jerusalém. Você lembra disso? Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria em Atenas. A pergunta que eu quero deixar para você e para mim também, finalizando. Será que já fomos perturbados pelas cidades idólatras do nosso mundo atual? Você já foi perturbado alguma vez por causa disso? Vamos orar. Pai, abençoa a tua igreja, com o teu evangelho e com a tua glória. Que o teu povo possa desfrutar da tua glória, da tua imensidão, que possamos nos ajoelhar diante do Senhor e reconhecer a tua poderosa mão, a tua santidade, a tua majestade. Possamos saber quem é o Senhor e como o Senhor se revelou na face do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor se revela neste evangelho que não é somente amor e perdão e graça, mas também é justiça. É sangue correndo naquela cruz, é santidade, é obediência. Esse evangelho completo que a tua palavra deixa de forma tão clara, mas que nós homens deturpamos, que nós homens torcemos, que nós fazemos um evangelho água com açúcar, um evangelho que parece que é um comprimido de analgésico, um psicotrópico moderno, um Lexotan, um Rivotril, um evangelho que parece que nos traz somente as emoções. Ó Deus, faz-nos compreender quem é o Senhor através da tua palavra de forma completa, ó Deus. Tem misericórdia de nós, que nós ficamos encantados com a tua santidade, que nós fiquemos, ó Deus, maravilhados com a tua grandeza e com o teu poderoso evangelho. Assim como Paulo fez em Atenas, que nós possamos também nos indignar, ficarmos revoltados com a idolatria ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.